Olá, boa noite, queridos alunos. Boa noite, professora Paula. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos, queridos discentes. Hoje o nosso quarto encontro é do componente da disciplina Projeto Pedagógico na Educação Profissional e Tecnológica. Uma disciplina muito assim rica, né, que tem nos proporcionado um embasamento enorme sobre o projeto. Além disso, ela tem nos proporcionado muita discussão nos fóruns, né, sobre alguns elementos do projeto pedagógico, né, bem como diálogo, né, sobre teoria prática, embasamento de currículo na educação profissional e tecnológica. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, professora, fique à vontade. Obrigada, Nice. Muito obrigada. Nice já fez uma retrospectiva aí sobre o que é a nossa disciplina, né? Sobre a que veio ela. Obrigada por ter nos lembrado disso, da importância que ela tem para a nossa formação enquanto docentes aptos a trabalhar da educação profissional e tecnológica, né? Antes de começar a nossa aula de hoje, eu já vou adiantando aqui, enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou compartilhar já o slide que nós vamos usar na aula de hoje, mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a nossa última aula. Na nossa última aula, eu vi muitos alunos estavam perguntando sobre a questão do tempo. Por quê? O que, que acontece? Nós passamos do horário realmente. Para quem estava em dúvida sobre a questão do horário, nossa aula tem duração de uma hora mesmo, formalmente, né? Na última aula, nós passamos, me parece que uns 20 ou um pouco mais de minutos, porque nós estávamos com um convidado especial. E o bate-papo estava tão interessante, estava arrebentando, que eu não quis cortar a aula e não quis podar esse conhecimento que vocês estavam construindo junto com a professora Ellen. Então, assim, eu quis aproveitar o máximo possível, por isso que nós passamos do horário, tá bom? Outra dúvida que eu vi o pessoal falando, então, eu espero que vocês não tenham ficado chateados, porque, afinal de contas, nós que ganhamos, né? Conhecendo um pouco mais aí do projeto que a professora Ellen nos mostrou, da experiência que ela teve. Espero que vocês tenham gostado da aula. Pelos feedbacks que nós recebemos de algumas pessoas, me parece que foi proveitosa, então acho que foi válido, né? Nós todos ganhamos com esses minutos a mais que ficamos em aula. Mas também, como a aula nós sabemos que é gravada e ela fica disponibilizada depois para vocês no ambiente virtual, no nosso canal no YouTube, quem não pode, não pôde continuar um pouco mais, teve a oportunidade de ver a continuidade da aula em outro momento, né? E assim vai acontecer com outras aulas que vocês vão ter de outras disciplinas, ou até mesmo essa nossa, que é a última. Se passar uns minutinhos, não tem problema, pode parar, e aí depois você volta para poder continuar. Essa é uma das vantagens da flexibilidade da educação à distância, né? E por isso também a lista de presença ela não tem sido disponibilizada. No início foi disponibilizado, em alguns momentos pode ser que disponibilize ou não, mas aí vocês não se preocupem, porque vocês são avaliados pelo acesso, pela participação que vocês fazem no chat do YouTube, a questão da presença, da frequência, né? E do entendimento que tem nos fóruns, né? Na discussão, que também é fruto dessas aulas. Estamos combinados? Estamos acordados agora sobre esses pontos que eu queria esclarecer para vocês? Espero que vocês tenham compreendido. Então, vamos lá para a nossa última aula. Estava conversando com a Anice aqui um pouco antes. Passou rápido essa disciplina, né? Eu acho que quando a gente fica muito envolvido, acaba passando mesmo muito rápido. Não sei se vocês têm esse mesmo sentimento,
mas para nós, tanto para mim quanto para a Nice, a impressão que nós temos é que passou voando, né? E estamos na nossa última aula, e essa última aula, ela foi programada para conhecermos outras metodologias e abordagens de construção de projeto pedagógico voltados para a educação profissional e tecnológica, além daquela que a professora Ellen nos apresentou. Lembra que a professora Ellen nos apresentou a metodologia freiriana, né? Uma pedagogia libertadora, freiriana, uma concepção não disciplinar, né? Formada por módulos. Então, hoje nós vamos conhecer outras metodologias e abordagens utilizadas, né? Para a elaboração de cursos, né? A proposta de construção de cursos, a construção de projetos pedagógicos. Vamos iniciar destacando aqui as contribuições que a didática profissional traz para a análise da atividade na concepção de curso na educação profissional e tecnológica. Vocês já tiveram a disciplina didática profissional, lembram, né? Isso já foi objeto de estudos de vocês nesse curso. O que interessa trazer da didática profissional aqui para a nossa disciplina é destacar a importância que ela dá para a análise do trabalho efetivo, da atividade efetiva de trabalho, ou melhor, das situações reais de trabalho com vistas à formação de competências. Isso porque o entendimento é de que não basta apenas conhecer a tarefa prescrita, as normas, as orientações, o que se diz sobre aquela profissão. É necessário ir além, é necessário conhecer o que efetivamente, na prática, na realidade, os profissionais fazem. É importante observar as situações de trabalho e analisar e também retroanalisar, né? Se possível, gravar elas, filmar, e aí para poder voltar e analisar novamente, promover momentos de conversa com os trabalhadores, realizar entrevistas, né? Para poder reunir informações sobre aquela atividade desenvolvida, sobre aquela situação que está sendo observada. Talvez você deve estar se perguntando por que é tão importante essa análise das situações quando vamos elaborar um projeto pedagógico para a implantação e reestruturação de um curso. A resposta é simples. É preciso identificar as características das situações de trabalho para que possamos compreender como os sujeitos organizam e desenvolvem suas ações. Repetindo, é preciso identificar as características das situações de trabalho para que possamos compreender como os sujeitos organizam e desenvolvem as atividades. Portanto, é preciso estudar as situações de trabalho para que, de fato, possamos compreender mesmo, entender a essência da atividade pleiteada, né, que está sendo objeto de análise. Devemos estudar tanto a dimensão cognitiva quanto a do trabalho situado, a fim de identificarmos os elementos conceituais e organizadores que os trabalhadores eles retêm naquela prática ali laboral, naquela atividade laboral, quando ele está desempenhando a sua atividade. É a análise de situações reais de trabalho que vai nos permitir compreender a estrutura conceitual das situações, os esquemas e conceitos pragmáticos envolvidos na atividade, também os fazeres ou saberes, né, de outras áreas, bem como a forma com que estes são incorporados e também são pragmatizados de modo a poderem fazer sentido e serem utilizados em determinada situação, né? Como que por exemplo, um técnico em enfermagem, ele reage ali numa situação onde está recebendo um paciente em urgência, emergência, um paciente que está tendo uma convulsão, por exemplo, né? Quais são os saberes que ele mobiliza, utiliza ali para poder realizar aquela atividade, né?
de socorrer esse paciente, né, naquela situação específica. Esse seria um exemplo. E também a relação deste profissional com o trabalho de outros profissionais. Qual a relação desse técnico em enfermagem com o médico, por exemplo, né? E com outros profissionais ali, o porteiro do hospital, os outros profissionais que estão trabalhando ali. Também as formas de interação, os valores, né? O que está por trás disso, a forma que ele se comunica com o médico, como dá o aviso, como o porteiro reconhece que tem alguma coisa errada ali com aquele paciente, ele comunica com o enfermeiro tem que fazer a comunicação para quem, quais os valores que ele traz, as ferramentas que ele utiliza ali naquele procedimento de dar os primeiros socorros e encaminhar para o atendimento adequado, né? Quais as dimensões do trabalho que envolve essa atividade de socorrer esse paciente. Bem, reconhecendo a importância dessa análise do trabalho, especialistas na educação profissional e tecnológica, eles criaram metodologias e abordagens para elaborarmos projetos de cursos técnicos. Uma delas é a Ergon-EP. A Ergon-EP, ela é uma abordagem que foi proposta por uma das autoras aqui do projeto deste curso que vocês estão cursando, e também dos livros que nós estamos lendo na nossa disciplina, dos livros que nós lemos na disciplina Tecnologias Educacionais, né, que eu dei para vocês no primeiro módulo. A professora Crislaine. Ela desenvolveu uma metodologia de proposição de cursos técnicos, ou elaboração, né, da proposta do currículo de uma formação de nível técnico. E ela chamou de Ergon-EP. E chama-se Ergon porque vem de ergonomia, da questão do trabalho, né? E ela considera essa preocupação do ser humano no trabalho, e ela propõe uma metodologia para definir o perfil profissional e as competências profissionais em um curso técnico, fundamentando exatamente no que a ergonomia se baseia, né, que é nessa preocupação com o ser humano no trabalho. Essa abordagem, criada pela professora Crislaine, ela oferece uma contribuição significativa na elaboração do projeto pedagógico, mas também na revisão, na reestruturação de projetos, né? Porque eles ajudam na identificação, essa proposta ela ajuda na identificação da vocação regional, né? Que eu vou identificar qual que é a vocação, a tendência, né? Ali tem a formação, vamos continuar no técnico de enfermagem. E aí, qual que é a vocação daquela região ali para o atendimento? Por exemplo, qual a área, o tipo de doença que é mais comum ali naquela região? Então, o técnico ele vai ter que ter uma habilitação mais específica para aquilo, né? Mais voltada. Então, vou entender a vocação, né? Em que mais, né? É lógico que ele vai ter que ter uma formação geral, mas em que mais vai focar esse atendimento, né? O procedimento, né? As competências a serem desenvolvidas por esse técnico de enfermagem. Da evolução profissional, né? O que esse técnico ele precisa estar compreendendo, né? Qual a evolução, os estudos que tem acerca das doenças com relação para poder ele acompanhar isso e os itinerários de profissionalização. A Ergon-EP ela pode ser dividida em 3 etapas. Primeiro, a formação de equipe, a pré-análise e depois a análise. Vamos conhecer uma por uma aqui, rapidinho, de uma forma bem breve, e depois na leitura vocês vão detalhar mais, vão aprofundar mais para conhecer cada uma dessas etapas. Tem a leitura do livro, tem vídeos lá que também são recomendados pelo livro, né, que vocês podem compreender melhor. Primeiro, na etapa de formação de equipe, forma-se, né, como a próprio nome da etapa já diz, forma-se uma equipe com pelo menos um trabalhador da área técnica e um especialista em saúde e segurança do trabalho. Este ajudará
essa forma de composição ela vai ajudar a manter um contato constante ali com o mundo do trabalho, né? Com aquele para compreender, né, qual que seria a melhor forma de ter o bem-estar naquele trabalho, porque eu vou estar preocupado não só com o produto que eu vou entregar a partir daquele serviço prestado, daquele trabalho desenvolvido. Eu vou preocupar também com o trabalhador. Nesse momento, também será definido, nessa formação da equipe, uma agenda de trabalho que vai viabilizar a participação de todos ali da equipe. Tem que viabilizar uma agenda que todos possam seguir. Também nessa etapa deve ser definida a forma de comunicação entre a equipe, uma forma efetiva, né, que a equipe, que todos os membros da equipe consigam se comunicar. A segunda fase é a fase da pré-análise. Nela será construído um escopo da análise a ser feita, análise do trabalho. Para isso, documentos de fora da escola que influenciam na definição do perfil do egresso vão ser analisados. Mas quais são esses documentos, Paula, que você está falando? Que documentos de fora da escola são esses? Eles são aqueles que nós já estudamos na primeira semana, né, de nossa disciplina. O Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, e as fontes utilizadas por esses documentos também é importante seguir, né? Mas também eu vou ter que olhar as normas da profissão, vou ter que considerar nessa etapa aqui também a literatura acadêmica e científica da área, né? E daquela região ali, para eu conhecer também, né, os arranjos produtivos locais, a vocação, tudo. Veja que essa equipe ela não vai desenvolver pesquisas, né? Ela não vai pesquisar, ela vai estudar o que já tem, já está pronto, né? As pesquisas já produzidas, os dados já levantados. Se necessário, levantar alguns dados regionais, porque às vezes nem sempre é possível, mas não necessariamente como fala, é essencial que se faça isso, né? Veja bem, eu disse que depois que eles fizerem esse esboço, né, considerar toda essa literatura científica e acadêmica, eles vão começar a definir a proposta de concepção do curso, de elaboração do projeto pedagógico. Veja, eu disse começar. Por que começar e não definir? Isso é porque na análise das situações, nós sabemos que é na análise das situações de trabalho que deve ser feita com o trabalhador em situação real é o que é importante, né? O mais importante na análise das situações de trabalho é aquela que é feita com o trabalhador ali em situação real. E não esses estudos, a literatura, esses documentos. É lógico que é importante, eu devo fazer isso, mas a análise de fato, ela vai ser mais fluida, né? Vai fluir mais, ela vai dar mais frutos para o que nós esperamos, né? Que é a definição de competências do perfil profissional, é a análise da situação real de trabalho. A última etapa da Ergon EP é a análise. Nessa fase, é quando a análise do trabalho, da situação de trabalho, de fato acontecerá. É também nessa fase que possibilitará, que será possível nós levantarmos informações mais concretas sobre situações de trabalho e o perfil profissional almejado. Situações de trabalho mais significativas, elas, nesse momento, vão ser indicadas pela equipe de trabalho, né? Que foi formada na primeira etapa, para que possam ser observados por algum tempo. Então, essas situações de trabalho indicadas pela equipe vai ser observada por algum tempo. Durante esse tempo, será possível conhecer as tarefas prescritas, mas também o trabalho efetivo daquele profissional. Isso deve ser feito por meio da observação e da coleta de falas dos trabalhadores sobre suas atividades. O objetivo disso é buscar naquela atividade, né,
elementos que caracterizem a evolução da profissão, as competências profissionais, a vocação da região, o perfil profissional e o itinerário de profissionalização. Mas, Paula, eu não compreendi direito de que competências profissionais você está falando. O que é isso, né? O que é competência profissional nesse contexto em que nós estamos estudando? E o que eu posso considerar como uma situação de trabalho, que você tanto está martelando aí nessa teclazinha aí. Uma competência profissional, ela resulta de um tratamento eficaz e aceitável de uma situação de trabalho. A competência ela se manifesta a partir do conjunto de resultados coordenados de um conjunto de ações que vai conduzir uma pessoa em situação. Uma competência, ou um conjunto de competências, desenvolve-se em uma situação real de trabalho. Uma situação de trabalho é o ponto de partida, ou a fonte, e também o ponto de chegada, ou o critério de competência. É onde a atividade ela é desenvolvida, a atividade em que o trabalho se materializa, onde o trabalho ele é objetivado. Podemos, então, dizer que competências profissionais são as funções desempenhadas por um trabalhador no exercício de determinada atividade, ou melhor, é o que é esperado dela, daquele profissional, em uma situação de trabalho bem precisa. Ok? Estão conseguindo acompanhar aí direitinho? Está muito acelerado? Qualquer coisa, dá um feedback aí no chat do YouTube, porque eu estou acompanhando aqui também. Continuando, tem um outro método também que tem sido utilizado, que é o método DACOM, que tem como objetivo construir um currículo levantando junto aos profissionais da área as competências mais relevantes para a profissão. O DACOM é uma ferramenta reconhecida a nível não só nacional, mas mundial, para análise de profissões e para o desenvolvimento de perfis profissionais que servem de base para o currículo, para desenvolver o currículo, para fazer testes e avaliação. Mas, Paula, como que isso acontece? Como que isso é desenvolvido? Bem, são realizadas entrevistas, oficinas, metodologias próprias que são desenvolvidas pela equipe, né, que está desenvolvendo essa técnica na elaboração de um projeto, onde são estabelecidas as tarefas típicas e importantes da profissão. Essas tarefas é que vão compor o currículo do curso que está sendo elaborado. Tais tarefas elas serão analisadas de modo a escrever os procedimentos, os conhecimentos requeridos, as normas e padrões de segurança, critérios de desempenho, entre outras coisas. No método DACUM, nós podemos traçar, né, destacar algumas filosofias a serem seguidas, né, nesse método, digamos assim, filosofia mesmo. Primeiro, o entendimento de que os trabalhadores especialistas eles sabem descrever e definir sua profissão. Né? É ele que tem a competência de descrever sua profissão. Eu, enquanto docente, tenho a competência de descrever o que é a minha profissão. E não um médico vai descrever, se ele não é docente, ele não teria condições de descrever com precisão quais são as competências que eu tenho que desenvolver para ser uma docente. Né? Segundo, uma forma eficaz de definir uma profissão é descrever com exatidão as funções e tarefas dos trabalhadores especialistas que eles assumem. Né? Então, uma forma eficaz de definir o que é que um docente faz é descrevendo com exatidão todas as funções e tarefas que ele cumpre, né? Ministrar aulas, desenvolver todas as atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, né? Eu vou descrever isso, todas as minhas funções e tarefas, para poder definir o que é aquela profissão e quais as competências necessárias para a formação daquele profissional. Terceiro, a terceira e última filosofia que podemos destacar
Para assumir corretamente todas as funções e tarefas, nós vamos exigir certos requisitos adicionais qualitativos e conhecimentos, aptidões, ferramentas e comportamentos. É necessário isso. Por isso, é necessário fazer a análise da atividade, né? Esse método da CUM, essa abordagem, ela tem sido complementada por outras abordagens de desenho curricular, né, que vão auxiliar melhor no desenho desse currículo, na formação, na construção desse currículo, que é o AMOD e o SCID. Vamos conhecer cada um deles melhor. O AMOD é um modelo que, como eu já falei, tem como base o método da Kuhn, né? Ele agrega a perspectiva de organização das funções e tarefas do ponto de vista do desenho curricular formativo, né? Daquele currículo que vai integrar o curso, o projeto pedagógico, né? A principal inovação desse método, a AMOD, é a relação direta entre os elementos do currículo, devido ao fato de estabelecer uma sequência em que se pode fazer a formação. As etapas do seu desenvolvimento são chuva de ideias com grupos de trabalhadores e facilitador, organização das atividades descritas, definição das competências, que são chamados de elemento de competências, depois ordenar as subcompetências, e essa ordenação vai ser da mais fácil para mais difícil, e a estruturação de módulos do currículo, ordenando cada subcompetência pelo nível de complexidade e pelo critério de facilidade. Vamos conhecer agora o SCID. Esse outro método, né, que está dentro do processo enunciados pela DACUM, né, que utiliza como fundamento a DACUM, ela é uma análise mais profunda das tarefas. Os passos da metodologia SCID são, primeiro, análise. Nessa etapa, quando é efetuada a análise das necessidades, para que sejam feita a validação da análise ocupacional. Aqui também são selecionadas tarefas para formação, também para análise individual das mesmas, e também vai ser estabelecidos os conhecimentos necessários para cada uma delas. Depois, o planejamento, a segunda etapa, onde vão ser determinados os objetivos da aprendizagem, da modalidade da formação, os parâmetros de desempenho requeridos e também o plano de formação. O desenvolvimento instrucional, nessa etapa, quando nós vamos desenvolver o perfil de competências, manuais de aprendizagem, ajudas para o trabalho, meios didáticos, e também a revisar todo o material elaborado. Depois, a operação, uma etapa onde é aplicado um plano de desenvolvimento, sendo realizado a avaliação formativa que acontece durante o processo. Todos os resultados eles devem ser documentados, isso é muito, muito importante. E depois a avaliação onde nessa etapa, né, é quando vamos realizar uma avaliação somativa, sendo introduzida todas as correções necessárias, né, que forem identificadas ali durante aquele processo. Vamos a mais uma abordagem. Vamos ao alinhamento construtivo, né, que foi outra abordagem que o livro 4 nos apresentou. No alinhamento construtivo, a proposta é elaborar uma proposta pedagógica que permita que o aluno construa seu próprio conhecimento, né? Desenvolvendo essa questão da autonomia, do protagonismo estudantil. Por isso, a elaboração de um projeto pedagógico sobre essa abordagem, né, utilizando como base essa metodologia, ela será organizada em 3 etapas. Primeiro, definição dos resultados pretendidos de aprendizagem. Segundo, desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem. E terceiro, as tarefas de avaliação. No alinhamento construtivo, nós vamos começar com os resultados que pretendemos que os alunos alcancem
e alinhamos o ensino à avaliação em direção a esses resultados. Uma coisa sempre vai estar puxando a outra. Depois, as atividades de ensino e de aprendizagem, elas vão ser elaboradas em função dos resultados pretendidos. Lembra que nosso objetivo primeiro não era traçar os resultados, o que eu queria alcançar? Então, depois, por último, as tarefas de avaliação vão ser propostas. Nessa etapa, vai ser verificado o desempenho do aluno em relação a quê? Ao resultado pretendido. Né? Nesse tipo de abordagem, a aprendizagem ela é construída pelas atividades que os alunos realizam. Observem, ela é construída pelas atividades que os alunos realizam. Aprender é sobre o que os alunos fazem, e não sobre o que nós, professores, fazemos ou queremos que eles façam. Estão compreendendo? Da mesma forma, a avaliação é sobre quão bem eles alcançam os resultados pretendidos, não sobre quão bem eles relatam de volta para nós o que nós dissemos para eles ou o que eles leram nos livros que nós apresentamos, nos textos apresentados. Então, esse é o alinhamento construtivo, né? Veja que é algo que tem como... coloca mesmo o aluno como protagonista, construtor do seu conhecimento. Bem, tem outra metodologia? Deixa eu passar aqui, essa aprendizagem eu já falei, passar para a próxima tela. Outra metodologia que o livro 4 também apresenta, que é a metodologia Senai de Educação Profissional. Essa metodologia ela parte da realização de comitês técnicos setoriais, chamados também de CTS, que são fóruns técnicos de consulta, que são responsáveis por definir um perfil profissional. Veja que, mais uma vez, trabalha com a formação de equipes também, né? Esses CTS, eles vão analisar estudos sobre o cenário tecnológico, né, e organizacional, parecido com aquela fase da pré-análise da Ergon, lembram? E depois vão discutir os impactos gerados nas funções desses setores de trabalho. É importante frisar que esse CTS, né, da metodologia Senai de Educação Profissional, ele não se limita apenas à forma de ensinar e aprender. Ele também ordena e vai delinear, desenhar as ações educativas, descrevendo as competências profissionais exigidas para os trabalhadores de uma área ou segmento tecnológico. Nessa metodologia, é importante a escolha dos profissionais que vão compor o CTS. O Senai ele recomenda que sejam consideradas, para a formação dessa equipe, a formação técnica dos profissionais, a experiência profissional, né, o quanto tempo que aquele ele vivenciou, né, quais experiências que teve naquela profissão específica e a visão de futuro. Ou seja, quais as perspectivas, né, para aquela profissão, naquela região, naquela área, né? Qual a perspectiva macro para o trabalho desenvolvido por aquele profissional. Além disso, o Senai recomenda também que essa equipe ela seja constituída por, no máximo, 15 participantes, porque, para eles, esse é um número razoável de se coordenar, né? Uma equipe muito grande já fica mais complicado de liderar, né? Destes 15 participantes, devem ser convidados representantes dos órgãos públicos, porque esses vão ter visão das políticas públicas e do impacto social que aquela formação ali vai ter para a região. Também representantes de empresas e representantes de empresa de grande porte, de médio e de pequeno. Também representantes que atuam em funções técnicas e táticas, representantes com experiência em docência, em educação, em docência, formação profissional, né? E também experiência profissional naquela profissão.
representante do meio acadêmico, saber sobre a questão dos estudos, representantes de sindicatos ou de outras formas de organização de classe de trabalhadores, e também observadores, né, que fica a critério, né, isso aqui eles já deixam como uma possibilidade de convidar pessoas para observar esse processo, né, esse trabalho dos CTS, que vão poder participar ou não ali durante o processo. Eles vão participar se desejarem, vão estar observando e participar na medida que sentirem necessidade de intervir. Os CTS, eles vão... qual é esse processo que eles vão seguir? Eles vão fazer a análise dos resultados de estudos retrospectivos e prospectivos, porque devem apoiar em conhecimentos, informações prévias, né, trazidas por documentos já produzidos para definir o perfil daqueles profissionais. Também deve fazer o mapeamento das funções, subfunções e definições de competências gerais. Também estabelecer padrões de desempenho, fazer mapeamento de competências socioemocionais, identificar ocupações intermediárias, né, para possibilitar a certificação intermediária, que nós também já estudamos aqui nessa disciplina, e também fazer identificação de outras ofertas formativas. Vocês conseguiram perceber que todas essas metodologias e abordagens que eu citei aqui, que nosso livro trouxe, né, respeitam o caráter formativo do trabalho? O princípio educativo do trabalho? Isso porque reconhece que a relação do homem com a natureza, ou seja, o trabalho, é que possibilita a criação da ciência e da técnica. Então, não há como desconsiderar a análise das situações de trabalho na proposição de um curso e na formação de um profissional. Para finalizarmos essa nossa aula de hoje, já estamos chegando ao fim, mas antes de finalizar, eu disponibilizei uma atividade que vai nos ajudar a fazer uma síntese da proposta de estudo dessa semana. Vou pedir para o Valmir compartilhar aí para nós um link de uma atividade que está disponibilizada no Google Forms, onde vocês, já está aparecendo aí no chat, pode clicar no link ou acessar aí por esse QR Code, né? Isso para quem não fez ainda, porque eu já coloquei lá na sala virtual, pessoal, e já vi que teve coleguinhas lá que já resolveram. Fiquei feliz, viu? Já viram lá, já resolveram. Então, quem não resolveu ainda, vai começar a resolver a partir de agora. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem e daqui a pouco eu volto aqui para poder corrigirmos juntos essa atividade que vocês fizeram, tá bom? Vamos começar. Tempo para vocês desenvolverem.
Qualquer problema, pessoal, coloca aqui no chat, viu? Enquanto isso, eu vou ficar em silêncio, nós vamos ficar em silêncio aqui para dar tempo vocês se concentrarem para resolver. Tempo encerrado, pessoal. Agora nós vamos para correção da atividade. Tava fácil, não tava? Tenho certeza que tava. Vocês responderam muito rápido.
Estava acompanhando aqui as respostas em tempo real. E eu vou compartilhar aqui as respostas para que nós possamos fazer a correção, tá bom? Olha aqui dá até para vermos onde tem o maior número de participantes. Salinas é onde tem mais alunos assistindo a aula aqui agora. Porteirinha, depois. Vamos lá, correção? Acompanhem comigo aí, então. Primeira pergunta, o que eu perguntei primeiro para vocês? A pergunta diz o seguinte: não é possível utilizar outras abordagens de elaboração de projeto pedagógico de curso na educação profissional e tecnológica, além das abordagens Ergon-EP, DACUM, alinhamento construtivo e metodologia Senai. A maioria respondeu que é falso. E a maioria acertou, realmente. Nós vimos que é possível, sim, utilizar outras abordagens. Inclusive, né, na aula passada, a professora Ellen nos apresentou uma abordagem que ela chamou de abordagem freiriana, que foi criada lá para o campus onde ela trabalha, lembram? E acontecem também de outras abordagens serem criadas para que possamos desenvolver elaborar projetos. Conseguiram compreender? Vamos para a próxima. 2. A abordagem Ergon-EP ajuda na identificação da vocação regional, da evolução profissional e dos itinerários de profissionalização. E, por isso, ela oferece uma contribuição significativa na etapa de elaboração ou revisão de um projeto pedagógico de curso. Falso ou verdade? Verdadeiro. A Ergon, ela é uma abordagem, né, como eu falei, foi criado pela professora Crislane, né, voltada para o desenvolvimento de projetos de curso técnico. A Crislane, ela fez uma adaptação da ferramenta ergonômica para a utilização do processo de desenvolvimento de cursos. E ela focou-se na seguinte questão para desenvolver essa ferramenta. Quais são os elementos que necessariamente a gente precisa olhar para fora da escola, né? De acordo com a perspectiva da abordagem Ergon-EP, se estamos falando de cursos técnicos, é importante que a gente conheça o trabalho, as profissões, converse com os trabalhadores para conceber projetos mais autênticos, mais alinhados com o mundo do trabalho, para que possamos, assim, cada vez mais preparar nossos estudantes para aquele mundo de trabalho, né, em condições reais de atuar naquelas situações reais. Deu para entender? Terceira pergunta. Vamos lá. O método DACUM é uma forma eficaz de definir uma profissão e desenvolver com exatidão as funções e tarefas que os trabalhadores especialistas assumem. Falso ou verdade? A maioria respondeu que verdade. E realmente é verdade. Essa é uma das filosofias do método DACUM mesmo, né? Lembra que eu falei que uma forma eficaz de definir uma profissão é definir com exatidão, descrever com exatidão as funções e tarefas. Eu até dei o exemplo de eu, enquanto docente, ter melhores condições de descrever as funções, né, e as tarefas que eu desenvolvo para poder fazer análise desse trabalho. Então, vamos para a próxima pergunta. Na próxima pergunta, eu coloquei um esquema, né, apresentando uma tabelinha. Vocês lembram? Foi apresentada uma tabela. Nessa tabelinha, eu colocava lá resultados pretendidos da aprendizagem, nível taxonomia de solo, né, uma atividade de ensino-aprendizagem, e atividades de avaliação, né? Tinha essas 4 colunas, e então
eu pedi para analisar e ver se é um exemplo de uma abordagem que foi construída a partir da Ergon EP. Vamos ver aqui as respostas? 76,7% dos estudantes, né, de vocês, responderam que é verdadeiro. Falou que era verdadeiro. Mas, na verdade, e 23,3% falou que era falso. Aqui, a maioria errou. Na verdade, é falso. Esse esquema que eu apresentei é do alinhamento construtivo. Nessa abordagem, a concepção de um curso, ela se inicia com o estabelecimento dos resultados que pretendemos. Lembra que a primeira coisa que tinha lá na pergunta, a coluna, não era dos resultados pretendidos da aprendizagem. Então, quem está lembrando aí da tabelinha, da coluna, a primeira lá era sobre resultados pretendidos. E o alinhamento construtivo, ele parte desse estabelecimento dos resultados que pretendemos que os alunos alcancem e alinhamos ao ensino e à avaliação em direção a esses resultados. Ok? Então, o que começa por resultados é o alinhamento construtivo, não é Ergon EP. Quinta pergunta. Pergunta não, é a afirmação que é para ser avaliada, né? A metodologia Senai está alicerçada em 3 pilares. Ficou até repetido aí, está, né? Desculpa aí o erro, pessoal. Em 3 pilares: elaboração do perfil profissional, definição de desenho curricular e definição de prática pedagógica. Falso ou verdade? Vamos lá, 80% falou que é verdadeiro e 20% falso. É falso ou verdade? Falso ou verdade? Verdadeiro. A maioria acertou. Isso acontece por meio de realização dos comitês técnicos setoriais. Lembra que eu falei? CTS, que vai também ordenar e delinear as ações educativas, descrevendo as competências profissionais exigidas pelos trabalhadores de uma área de segmento tecnológico. A penúltima questão afirma o seguinte: a abordagem de elaboração de projeto pedagógico de curso da CUM-AMOD se relaciona ao processo de desenho curricular, estabelecendo a sequência em que se pode fazer a formação, ordenando as funções e tarefas de acordo com o critério de aprendizagem e oferecendo maiores bases para avaliação. Falso ou verdade? Vamos lá ver o que a maioria respondeu? A maioria respondeu que é verdadeiro. E a maioria acertou. O método AMOD tem sua origem e base na abordagem da CUM, lembram? E constitui-se em 5 etapas. Começa pelo chuva de ideias, com um grupo de trabalhadores. Eu falei isso, apresentei o slide, lembra? Depois organiza as atividades de trabalho descritas por grandes grupos de funções, subcompetências. Depois são ordenadas, da mais fácil para mais difícil, e por fim se estruturam módulos do currículo considerando de acordo com a ordem de complexidade de cada subcompetência, né? Sendo que vai ordenar também no critério daquela mais fácil de dominar para mais difícil. Tá ok? Então, enfim, agora a última pergunta. Na última pergunta, não, mais uma vez, na última afirmação que vocês tinham que julgar se é falso ou verdadeiro, fala do SCID, né? O Systematic Curriculum and Instructional Development, que desenvolve uma análise mais simplificada das tarefas que são identificadas a partir do DACUM, e é uma metodologia empregada para o desenvolvimento de um currículo a longo prazo. E a maioria falou que era verdade, mas, na verdade, é falso. A minoria que acertou é falso, pessoal. O SCID, ele não desenvolve uma análise mais simplificada, não. Pelo contrário, é uma análise mais aprofundada. O mais simplificada é o AMOD. O mais aprofundada é o SCID, que vai desenvolver tanto mais aprofundada quanto mais detalhada das tarefas
que são identificados a partir da abordagem da Kuhn, e é uma metodologia que ela é empregada para o desenvolvimento de um currículo relevante em um tempo curto e a baixo custo, a partir da elaboração de guias didáticos a serem utilizados na autoaprendizagem, né? Aí as fases desse SCID são, primeiro, a análise ocupacional através da DACUM, onde são selecionados as tarefas para capacitação e estabelecimento dos conhecimentos básicos necessários para efetuar as tarefas. Depois, a fase do desenho do programa de capacitação, onde são estabelecidos os objetivos da aprendizagem e são desenvolvidos os padrões de desempenho requeridos. Depois, a fase de desenvolvimento instrucional, onde vamos desenvolver o perfil de competência, ou também onde são elaborados os guias de aprendizagem, né, os meios didáticos, a revisão do material elaborado. Também tem depois a fase de execução, que realiza a capacitação, que se efetua a avaliação formativa e vai se documentar todos os resultados. E, por fim, a fase de avaliação, onde se efetua a avaliação somativa, né? Onde vão se analisar as informações e tomam-se medidas corretivas necessárias para aperfeiçoar o programa. Então, é isso que nós temos para hoje. Hoje nós seria isso que eu programei para vocês. E agora eu estou disponível para tirar as dúvidas. Surgiu alguma dúvida, Nice? Nice, nós não estamos te ouvindo. O microfone está desligado, Nice. Desculpa, obrigada, professora. Não surgiu dúvidas aqui no chat. Percebemos a participação do pessoal na atividade, né? Isso é muito bom. Então, quero aqui parabenizar por ter trazido assim de forma tão clara essa disciplina, esse componente tão importante, né? Como eu disse assim, passou tão rápido que a gente nem percebeu. Então, eu quero te parabenizar, professora, porque você trouxe essa reflexão sobre a construção desses projetos pedagógicos na educação profissional, trouxe os pontos, assim, bem, como digo, com clareza, né? E aí a gente viu em todas as abordagens apresentadas hoje e no decorrer da disciplina, né, que há uma preocupação com o mundo do trabalho, né? E essa modalidade de ensino, a gente sabe que ela deve ser percebida como um princípio educativo, né? E foi um ponto muito importante em ser discutida. Assim também como a tomada das competências profissionais, né, propostas, né, no modelo de formação por competências que foi discutida, né? E aí a gente percebe também, né, na atualidade, né, que esta discussão, assim, com relação aos projetos, né, pedagógicos para o mundo do trabalho, ela se propõe cada vez mais a contribuir para a qualidade, né, da educação por meio dessa discussão, reflexão que a gente tanto fez, para a ação educativa, para uma ação mais esclarecedora, para uma ação mais presente, né, tendo em vista que ainda são raras a oferta de formação profissionais para esse campo, né, a gente percebe muito isso, e que precisa tanto ser discutido, assim como foi com essa disciplina. Parabéns, professora. Nícia, obrigada, viu, Nícia? Obrigada por tudo, pelo apoio aí durante a disciplina, também pelo apoio que tem dado pelos cursistas. Eu continuarei à disposição, não com webinários, mas à disposição no chat, lá do AVA, se vocês precisarem, disponibilizei também meu e-mail. Vou continuar acompanhando as atividades e
reforçar a importância de quem não assistiu todas as aulas, assistam, né? Leiam todos os livros, participem dos fóruns, a atividade avaliativa, né, que tem que desenvolver, que nós prorrogamos o prazo de entrega, a pedido de alguns cursistas, e Uhum. também vai chegar aí, né, seguindo o cronograma lá, as avaliações online, que vocês também vão ter que desenvolver, que vocês já conhecem, né? Toda a metodologia, a avaliação Com certeza. é o mesmo para todas as disciplinas. Então, um grande abraço, siga à disposição, bons estudos e continue firmes, né? Porque a educação profissional tecnológica realmente ela é muito complexa, tem Complexo. muitas coisas que são novas mesmo, Isso. e por isso é importante dedicarmos, né, especialmente para aqueles que querem atuar nessa área. Desejo boa Com sorte certeza. para todos, para aqueles que desejam atuar, e boa sorte também aí no curso, né? Tem realmente uma formação que vale a pena para vocês, não só para atuar enquanto profissionais, mas também uma formação para a vida. Nice, obrigada, pessoal. Abraço, muito obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada, gente.